Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Emily, de empreendedorismo, e hoje nós vamos continuar falando sobre o livro Um Toque na Cuca, do Roger von Ock. Bom, no vídeo passado a gente falou um pouco terminou ele falando sobre ambiguidade, e o Roger tem um capítulo especial no livro sobre isso exatamente. Ele vai falar pra gente que nós, no dia a dia, costumamos ver a ambiguidade como uma coisa ruim, porque em certas situações, ser ambíguo realmente pode não ser positivo, pode causar confusão, dúvida. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês através de algumas tirinhas e até mesmo de propagandas. Por exemplo, essa daqui, ó, do Armandinho. Vendo pôr do sol. Vendo pode ser tanto um verbo de vender algo para alguém, tanto de enxergar, estar vendo alguma coisa. Então, é um tipo de ambiguidade ali em relação ao verbo. Nós também temos esse daqui, que é o seguinte, tem dois ratinhos ali e eles estão afim de uma ratinha ali e ela fala assim, vocês podem me disputar no cabo de guerra. E eles usam ela, então, para disputar um cabo de guerra, entende? Por isso, me disputar, fazendo um cabo de guerra, né? Então, também é um sentido ambíguo, e dessa vez a ratinha não se deu muito bem, né? Além disso, em inglês nós também podemos ter alguns tipos de ambiguidade, por exemplo, nessa daqui. Então, call me a cab pode ser tanto chamar um táxi para alguém, pedir um táxi para alguém, quanto chamar alguém de alguma coisa. Então, chamar alguém de táxi. Por mais bobo que possa parecer, esse é um tipo de ambiguidade que pode acontecer. Então, a ambiguidade ela pode fazer as pessoas não se entenderem do que elas estão falando. E isso pode ser complexo em alguns momentos da nossa vida. Por exemplo, se você vai assinar um documento, se você vai fazer um contrato, se você está fazendo uma proposta para alguém, esse é um momento mais sério, então não pode ter ambiguidade nesse momento. Mas o Roger vai falar daqui a pouco que a ambiguidade serve para algumas outras coisas que são importantes nós sermos um pouco ambíguos. Outro exemplo aqui, ó. Sherlock saw the man using binoculars. Sherlock saw the man using binoculars. Então, como a gente vai saber se quem estava usando o binóculo é o Sherlock ou é o homem que o Sherlock viu? Entende? É ambíguo também. E além disso, nós também temos os exemplos nas propagandas, que podem ser bem complicados dependendo do sentido da ambiguidade. Por exemplo, essa propaganda de imóveis aqui. Móveis por este preço não vão durar nada. Mas espera, não vão durar nada os estoques ou os móveis não vão ser de qualidade, por isso não vão durar nada? Então, na hora de falar um pouco de ambiguidade em propagandas, a gente tem que tomar cuidado, porque pode sair um tiro pela culatra ali. Esse aqui também, ó. Família muda, vende tudo. Imaginem o que dá para entender com essa frase. Tem esse também. Aedes aegypti. Juntos a gente te pega. Pera, pega quem? A gente pega dengue ou nós pegamos um mosquito? Não dá para saber. Na verdade, a gente, claro, tem um sentido que nós entendemos qual é. Mas se a gente pensar de forma ambígua, pode ser totalmente o oposto do que é a proposta, certo? Bom, outro exemplo que o Roger coloca, eu vou deixar nesse videozinho aqui para vocês entenderem melhor. Bom, no livro, ele deixa esse questionamento aqui. Qual a metade de 8? Bom, se a gente considerar de uma forma ambígua essa pergunta, nós podemos entender que o 8, quando é feito assim, pode se dividir em duas partes. Para isso, nós vamos ter algumas respostas. Por exemplo, que a metade de 8 pode ser 3. Ou ainda que a metade de 8 pode ser a letra N. Ou dependendo até mesmo a letra M, se for aquela letra em caixa alta, né? Além disso, se eu for considerar que o 8 pode ser duas bolinhas empilhadas, eu posso formar o número 0. Então, a metade de 8 seria 0. Ou ainda, eu posso formar 4, né? Porque a metade de 8, matematicamente falando, pode ser 4. Mas se eu considerar ainda a palavra 8, a metade de 8 pode ser oi. E por isso que o Roger fala que, às vezes,
É bom a gente ter um pensamento ambíguo, porque ele pode dar uma gama de respostas muito grande para nós. Claro que numa prova de matemática de divisão, você não vai colocar essas outras respostas, para qual é a metade de 8. No entanto, a criatividade ela pode ser um valor muito requisitado profissionalmente para diversas áreas. Por exemplo, se eu sou um arquiteto, claro, eu vou ter bases teóricas, tem coisas que vão ser da mesma forma, que seguem padrões e regras, mas a estética, ela pode brincar um pouco com as coisas, ela pode ser ambígua, ela pode ser criativa. Então, algumas profissões demandam que nós colocamos em prática um pensamento que não seja só para aquele padrão que já existe. O Roger fala disso justamente naquele exercício que eu deixei no vídeo passado para vocês. Ele propõe esse mesmo exercício para um cara que era muito ligado à área de tecnologia. E esse cara fala, não, beleza, sabe o que eu entendi? Eu entendi que então ali tem 16 letras, eu posso cortar 6 para formar uma palavra. Então eu simplesmente vou jogar todas essas letras aqui num programa de computador e ele vai me dar uma lista gigante de todas as palavras que tem com essas ali. E foi lá o que o cara fez. No entanto, ele deu a pergunta errada para o computador. E esse foi o tipo de resposta que o computador deu. Não acho que formou uma palavra que faça sentido, pelo menos, não é mesmo? Mas, se nós olharmos de uma forma um pouquinho mais ambígua aquele questionamento, nós podemos encontrar algumas respostas. Bom, o Roger propõe uma solução e aqui em casa nós tentamos fazer essa mesma atividade e nós encontramos uma outra. Usando mais ou menos a mesma lógica do Roger, mas a minha mãe conseguiu encontrar uma outra palavra. Eu vou mostrar para vocês. Bom, aquele exercício dizia o seguinte: na sequência abaixo, corte 6 letras, de forma que as que ficarem formem uma palavra sem alterar a ordem. Bom, nós poderíamos cortar exatamente a palavra 6 letras, né? As palavras 6 letras, que seriam essas aqui, que estão em roxo. Isso geraria a palavra banana. Opa. Muito bem. Além disso, você poderia também considerar que a gente poderia riscar as 6 letras que nós quiséssemos e formar palavras a partir de 6 letras. Com isso, essa aqui foi a resposta que nós conseguimos aqui em casa, formando, então, a palavra letras. E a palavra banana também seria uma possibilidade de se formar assim, dessa forma. Bom, esses daqui são apenas 2 exemplos. Bom, muito doido, né? Como a gente consegue arranjar um monte de respostas diferentes ali. Inclusive, essas não são as únicas respostas. Vocês podem ter encontrado outras ou até procurar mais. Agora que vocês têm uma nova luz de como pensar de diferentes formas aquele mesmo exercício. Bom, na antiguidade, nós tínhamos uma entidade que era como se funcionava mais ou menos ligada à religião, que era o oráculo de Delfos. As pessoas, principalmente na Grécia Antiga, consultavam o oráculo para descobrir coisas sobre o futuro delas, missões e esse tipo de coisa. Porém, o oráculo nem sempre dava uma resposta tão clara e tão fácil de entender. E para explicar sobre isso, Roger conta uma história que é a seguinte. Os persas, chefiados por Xerxes, haviam invadido a Grécia e conquistado 2/3 do país. Naturalmente, os governantes atenienses estudaram o tipo de ação a tomar contra os persas que se aproximavam. Contudo, antes de qualquer decisão, entenderam que deviam enviar uma mensagem a Delfos, pedindo a orientação do oráculo. Os mensageiros fizeram a viagem e receberam a seguinte profecia: a muralha de madeira salvará vocês e os seus filhos. Os mensageiros voltaram a Atenas levando a mensagem. Inicialmente, os governantes ficaram em dúvida sobre o significado da profecia. Então, alguém sugeriu que se construísse uma muralha de madeira no topo da Acrópole e assumissem as posições de defesa dentro dela. Era o que significava muralha de madeira, uma barricada na Acrópole. A interpretação fazia sentido.
Mas os governantes conheciam o oráculo o suficiente para saber que ele era propositalmente ambíguo. E, portanto, eles tinham que ir além da primeira resposta certa. Procuraram pensar em todos os contextos possíveis, tanto literais quanto metafóricos, em que a frase "a muralha de madeira salvará vocês e os seus filhos" fizessem sentido. Depois de pensarem muito, surgiu uma outra ideia. Será que muralha de madeira, a que o oráculo se refere, não poderia ser formada por todos os navios atenienses alinhados lado a lado? De longe, os navios realmente iriam parecer uma muralha de madeira. Decidiram, portanto, que a batalha seria naval e não terrestre. Em 479 a.C., os atenienses derrotaram os persas na Batalha de Salamina. Nesse caso, a ambiguidade do oráculo obrigou os atenienses a consultar a sabedoria de sua própria intuição e a considerar as alternativas. Essa história mostra pra gente que a ambiguidade, ela tem também os seus lados positivos. Olhar as coisas de forma ambígua pode trazer novas respostas pra gente, e respostas muitas vezes até melhores do que aquela padrão ou aquela resposta certa que a gente está acostumado a procurar. É isso, galera! Na semana que vem a gente termina falando um pouquinho mais sobre a questão do erro, da motivação, que é o finalzinho do livro do Roger. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar esse vídeo um pouquinho mais curto, porque senão ele ia ficar muito longo. E é isso, até mais!